Os alunos. Estamos iniciando hoje mais uma aula de geografia, beleza? E nosso tema para hoje, ele está bem descrito aqui para vocês, ó. Aqui nós temos população mundial, fluxos migratórios e problemas urbanos na América Latina, beleza? Eu sou o professor Robson Pontes e estaremos aqui para frente com a nossa aula para vocês, beleza? Vamos lá. Então, nessa unidade, vamos estudar diferenças na dinâmica demográfica e os deslocamentos populacionais, além da distribuição desigual da população mundial. Tá? E temos aqui algumas expectativas de aprendizagem. Tá? A primeira delas, compreender que a população mundial está distribuída de forma irregular pela Terra, observar tendências de crescimento populacional e analisar os principais fatores a elas relacionados, compreender o modelo teórico da transição demográfica e de que maneira ele pode ser usado para analisar as dinâmicas da população mundial, identificar o estágio da transição demográfica de regiões do planeta pela análise de sua situação socioeconômica, ou seja, os dados, né, os indicadores sociais estão presentes aí nesse objetivo de aprendizagem. Identificar as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios ao longo da história. Tem a ver aí com o nosso conteúdo a ser abordado com vocês. Inicialmente, a gente vai trabalhar um pouquinho aí dados estatísticos, né? Como é que a estatística, a matemática está presente também na geografia. Então, de forma interdisciplinar, a gente trabalha junto com a matemática. Então, tem alguns dados aí que o aluno precisa decifrar e entender, né? Fazer uma leitura de mapas, principalmente. Essa leitura cartográfica, ela faz parte desse contexto. Se liga nesse detalhe aqui, tá? E aqui nós temos um mapa, onde ele mostra aí, ó, as projeções cartográficas quanto à demografia mundial, né? Demografia, na verdade, entende-se como sendo o estudo das populações, beleza? Então, a ciência que vai estudar as populações de modo geral, ela é chamada de demografia, ok? Vamos para frente. E aí ele mostra nesse mapa, né? De 2017, com uma projeção para 2050, né? Como é que os continentes e os países se comportam em relação à distribuição da população, ou essa evolução demográfica, né? Daí eu dizer que nós temos aí a população mundial em números, beleza? E ele diz aqui o seguinte, ó, quando se refere à América do Norte, América Latina, América do Sul, principalmente aqui, ó, nós temos como um dado aqui do Brasil, né? Até 2018, o Brasil era o quinto país mais populoso do mundo. De lá para cá, ele foi ultrapassado pelo Paquistão. Então, o Paquistão ele vem ganhando repercussão, tá? E ele só pode, de fato, isso são projeções, na verdade, não tem aí dados oficiais ainda, já que, no caso brasileiro, especificamente, nós temos aí o censo demográfico, ele ocorre a cada 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, há uma contagem de população em nosso país. No entanto, esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, não tivemos aí essa contagem de população ainda efetivada no nosso país, beleza? Só para entender essa lógica de como é que funciona a dinâmica da contagem populacional, que é o censo demográfico, tá? E aí ele mostra, por exemplo, uma projeção, ó, que em 2017 nós tínhamos 209 milhões de habitantes e a probabilidade dessa população chegar em 2050, por exemplo, ó, a 233 milhões de habitantes. Então, um aumento significativo, né, dessa população. Tá? Na América Latina também há uma probabilidade de crescimento, né, de 646 milhões de habitantes para 750 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos também, ó, de 351 ou 361 aqui para 429, então é um aumento também significativo. Na Ásia, que aí nós temos uma projeção mostrando que esse aumento vai se dar de forma muito grave, né? De 4 bilhões e meio de habitantes, ó. É uma região que tem lá uma população muito elevada, para salientar, tá? Lembrando que só a Índia e a China, por exemplo, ó, elas mantêm lá 1/3 da população mundial. Olha só. Então, isso aqui, na verdade, mostra, né, essa população muito elevada nesse continente e nesses países. Índia e China, por exemplo,
são os países com maior projeção de população, vale salientar. E a Ásia, sem dúvida alguma, é o continente mais populoso do planeta. Beleza? Então ele mostra aí essa condição, tá? Só para entender isso, ó, em 2017 a Índia tinha 1,3 bilhão de habitantes e a China 1,4 habitantes, tá? E há uma tendência também atual, ó, de a Índia ultrapassar a China em número de habitantes, beleza? São dois países aí, ó, que tem população acima de 1 bilhão de habitantes. Só para entender esse contexto. Vamos para frente aí, gente. Então, ele pergunta aí, para iniciar a nossa aula, com alguns questionamentos. Ele pede, né? Quais eram os continentes mais populosos no ano 2017? E pergunta também, mais uma vez, eles ocuparão a mesma posição em 2050? Qual é a situação da população no continente europeu? Né? Como é que se comportava, estava se mostrando aquela população no continente europeu? E quais fatores ajudam a explicá-la, né? É uma população jovem, é uma população idosa, tem mais população, tende a crescer, tende a diminuir. Então, são fatores que envolvem aí o continente europeu, especificamente. A terceira questão pede, né? Quais eram os 3 países mais populosos do mundo em 2017? Olha só. Em quais continentes eles estão situados, né? Então, qual é a localização desses países? São localizados onde? A questão 4 pede, os 3 países mais populosos de 2017 ocuparão a mesma posição em 2050? Entre esses países apresentados, qual tem projeção de maior crescimento populacional? Que posição o Brasil ocupava em 2017? De acordo com a projeção, vai ocupar em que posição em 2050? Então, são perguntas que pedem algumas respostas, que a gente vai tentar encontrá-las com nossas aulas, beleza? A nossa aula inicial de hoje, nesse conteúdo de população mundial, para o 8º ano do ensino fundamental 2, né? Anos finais aí, ó, do ensino fundamental, são os conceitos demográficos. Então, para entender a dinâmica populacional, a dinâmica demográfica do planeta, eu preciso compreender esses conceitos demográficos, né? Como é que isso funciona na maior parte do tempo. Então, ele diz o seguinte aqui, ó. Quando estudamos a população mundial, utilizamos alguns conceitos que nos ajudam a compreender as análises e os dados sobre o tema. Vejamos os principais conceitos, né? O primeiro deles, ó, população absoluta. Então, de que se trata aí esse conceito de população absoluta? Na verdade, seria o total de habitantes de um lugar, cidade, estado, país, ou mesmo no planeta, né? Ou seja, como é que se comparece ou se apresenta a população mundial hoje, beleza? Ele diz, ó, um país com população absoluta elevada é considerado muito populoso. Quando a população absoluta ela é pequena, disse que esse país ele é pouco populoso. Então, se tem lá, ó, uma população absoluta elevada naquele país, ele é muito populoso. Quando tem lá um número menor de população em determinado país, estado, cidade, região, né? Temos ali, ó, a consideração de que ele é pouco populoso. Beleza? Se liguem aí. População relativa. Então, também chamada de densidade demográfica, né? É a relação entre o total de população. Então, tem lá um cálculo matemático, né? Uma equaçãozinha aqui que mostra, por exemplo, ó, essa população absoluta, né? O total de população dividido pela área territorial. Olha só. Então, é uma relação entre população e área territorial, beleza? E aí, quando fizemos o cálculo dividindo a população absoluta pela área territorial, vamos encontrar aqui a densidade demográfica, ok? Então, ele diz o seguinte, ó, um país com elevada densidade demográfica é considerado bastante povoado. Quando ocorre o contrário, ou seja, baixa densidade demográfica, o país ou região, ele é considerado pouco povoado. Então, país povoado, elevada densidade demográfica, né? Ou seja, muita gente por área, né? Por quilômetro quadrado, por exemplo. E aí nós temos no Brasil alguns exemplos disso.
a região litorânea brasileira, ela é caracterizada como uma área densamente povoada, enquanto o interior do país, ela é considerada uma área fracamente povoada, beleza? Pouco povoada, como diz o texto. Vamos para frente. Outro dado importante, né, para compreender aí a população mundial, são as taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Então, como encontrar essas taxas, né? Observem aí. Suponhamos que a população de um país, tivesse lá 55 milhões de habitantes aproximadamente, tá? E houvesse lá, em média, 700 mil habitantes aí nasceram naquele ano. Olha só. Então, pega-se ali, a taxa de natalidade, né? Vai ser também um cálculo matemático, vai dividir o número de nascimentos ocorridos em um ano, multiplicado por 1.000, olha só, ou seja, para cada grupo de 1.000 habitantes, né? Então, ele multiplica por 1.000 para representar um grupo de 1.000 habitantes, beleza? E vai dividir, esse valor aqui pela população absoluta, ou seja, pelo total de população do país. Então, quando encontra aqui, esse cálculo matemático, né? Ele vai dar 14 por 1.000, beleza? Então, ele tem aqui, 14 nascimentos a cada grupo de 1.000 habitantes. Seria aqui o correto dessa informação, beleza? Já a mortalidade aqui, seria o contrário dos nascimentos, né? São os óbitos que ocorrem em um ano para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, a mortalidade aqui, ele vai dizer o seguinte, vai dividir o número de óbitos ocorrido em um ano, tá? Para cada grupo de 1.000 habitantes, né? Então, pega lá o número de óbitos, multiplica vezes 1.000 e divide pela população absoluta. Ou seja, vamos encontrar aqui, 6 óbitos a cada 1.000 habitantes. E aí, para encontrar um outro dado importante, que é o de crescimento natural ou crescimento vegetativo, o que é que se faz? Você vai subtrair, né, da taxa de natalidade a taxa de mortalidade. E aí vai encontrar a taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo de uma população. Beleza? Então, ele diz que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, aqui nós temos, natalidade 14 por 1.000, mortalidade 6 por 1.000. Lembrando, quando tem um zerinho aqui na frente, não se expressa como porcentagem, tá? Beleza? Aqui nós temos por 1.000, né? Para cada grupo de 1.000 pessoas. Portanto, aqui, o crescimento natural ou vegetativo será de 0,8% ou de 8 para cada grupo de 1.000 pessoas. Beleza? Vamos para frente, Também aqui nós temos, o crescimento demográfico, né? Então, ele é um pouquinho diferente do crescimento natural ou vegetativo, porque além da taxa de natalidade e mortalidade, ele também calcula a entrada e saída de população, né? Que está ligada aí às migrações, ou seja, os movimentos populacionais no tempo e no espaço. Beleza? Se liguem aí, Então, ele fala aqui de migrações internas, migrações externas. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma cidade, né? E aí tem migrações internas de uma região para outra, ou dentro do mesmo estado, né? A gente chama de migração intra-regional, dentro de uma mesma região, tá? Quando é do Nordeste brasileiro, por exemplo, para o Sudeste, a gente diz que é uma migração interregional, de uma região para outra. Então, intra-regional é dentro da mesma região, beleza? Esse movimento de população tem muito a ver com áreas de atração populacional e áreas de repulsão populacional. O que é que promove a atração populacional? O que é que promove a repulsão populacional? Por que a população está constantemente migrando no espaço geográfico? Beleza? Se liguem aí. São respostas que precisa encontrar ao longo das nossas aulas, ok? Então, ele mostra também aqui um dado importante, para trabalhar com os indicadores sociais, que é a taxa de mortalidade infantil. Olha só. Então, um país desenvolvido, né, ele vai apresentar, com certeza, uma baixa taxa de mortalidade infantil. Enquanto que nos países menos desenvolvidos, né, ou subdesenvolvidos, temos ali taxas de mortalidade infantil mais elevadas. Isso por quê?
tem muito a ver com as condições internas de cada país, né? As condições socioeconômicas, né? A distribuição aí, ou a população que tem acesso a bens de consumo, que tem acesso aí a saneamento básico, a uma saúde de qualidade. Então, isso tem a ver com essa taxa de mortalidade infantil e também da mortalidade geral, para salientar que também está incluso nesse contexto. Vamos para frente. Olha só. Também temos aí, ó, taxa de fecundidade, né? Então, a fecundidade ela se refere ao número médio de filhos por mulher em idade fértil. Então, se formos tratar com períodos históricos diferentes, né? Anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, essa evolução histórica também mostra que lá no passado as taxas de fecundidade eram muito maiores. Então, a gente vai observar isso porque nossos avós tiveram mais filhos que nossas esposas, por exemplo, tá? Ou nossas mães, né? Tiveram aí, se olhar direitinho aí, as mães de vocês, né? Que são jovens, mais jovens do que eu, com toda certeza. Então, o que acontece? Suas mães tiveram menos filhos. E por que isso vai ter um contexto histórico, ter uma formação histórica ou uma evolução histórica, né? Porque ao longo do tempo, a mulher ela vai entrando no mercado de trabalho e essa entrada da mulher no mercado de trabalho enseja para ela novas oportunidades. E aí, essa visão, a perspectiva de novas oportunidades de trabalho, de uma carreira profissional, de uma carreira acadêmica, por que não, faz com que a mulher tenha lá menos filhos, ou ela opte por ter menos filhos, né? Então, tem a ver com isso. Por isso que a taxa de fecundidade ela vem caindo cada vez mais, beleza? Assim como taxa de natalidade também. Se liga nesse detalhe aí, tá? Há também aí uma questão da taxa de reposição. Então, o que é a taxa de reposição, tá? É quando a taxa de fecundidade, ó, ela está acima de 2,1, beleza? Ou seja, estão sendo repostos aí pai e mãe. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que hoje está com uma taxa de reposição, está abaixo da taxa de reposição, né? Está em torno de 1,7 filhos por mulher em idade fértil, né? Temos ali uma redução muito drástica da taxa de fecundidade, beleza? Então, esse número de mortalidade infantil também, ele repete aqui, mas não há problema com relação a isso. Uma taxa importante também para a gente entender, ó, a chamada expectativa de vida ao nascer, beleza? Então, está aumentando isso no mundo todo, no Brasil não é diferente, e por essa razão, o governo brasileiro, desde há 3 governos atrás, ele vem mudando aí a legislação quanto ao aspecto da previdência social. Então, as reformas previdenciárias, né, elas vão contemplar, na verdade, esse processo de aumento da esperança de vida ao nascer, ou expectativa de vida da população. Então, por se viver mais, né, com mais qualidade de vida também, são aspectos interligados aí, então, ele mostra que há uma necessidade também de que a previdência social se adeque às novas realidades, beleza? Se liga nesse detalhe aí, tá? Então, há uma necessidade disso, né? Se um país ele tem lá uma população mais envelhecida, os gastos com previdência social, com aposentadoria, certamente são maiores. Perfeito? Beleza. E aí ele mostra também, ó, um gráfico, né? São as pirâmides etárias, onde ele diz assim, ó, a pirâmide etária é a melhor forma de representar a composição da faixa etária da população, né? E por gênero também, ó. Então ele mostra aqui o seguinte, ó, 2 gráficos diferentes, né? Um de um país desenvolvido e um país menos desenvolvido. E aí ele mostra, por exemplo, que no país menos desenvolvido, a taxa de natalidade, ou seja, o número de jovens entre 0 e 4 anos de idade, até 24 anos de idade, ó, ele tem lá um tamanho maior, beleza? É bom lembrar também que ele mostra aqui que é 2005 esse dado aqui, ó, e que nos anos 80, né, havia uma taxa de natalidade muito maior. Então, está havendo uma diminuição, uma redução nas taxas de natalidade, nascendo menos gente. Quando se mostra aqui dos países desenvolvidos, ó, essa diminuição já é mais antiga, ou seja, já havia lá uma redução, né, há mais tempo do que nos países menos desenvolvidos.
ou nos países subdesenvolvidos, tá? E a tendência hoje, ó, é que haja uma inversão da pirâmide etária. Como assim, né? Para que haja um maior envelhecimento da população. Então, está se mostrando aqui no topo da pirâmide, ó, esse maior envelhecimento da população. Certamente vai ter uma mudança da pirâmide etária nos próximos anos, principalmente, né? Quando os dados da Covid-19, da mortalidade que ocorreu ou vinha ocorrendo com a pandemia do coronavírus, né? Vão estar também retratados nas pirâmides etárias, né? Porque ele também é um processo de construção histórica. Então, guardem essas informações aí, né? Porque lá na frente vocês vão observar esses dados contidos nas pirâmides etárias, né? E aí, lembrando que a pirâmide etária também divide, ó, a população por gênero. Então, a parte vermelha, masculina, a parte amarelinha aqui, ó, população feminina, as mulheres, tá? De modo geral, é bom lembrar que nascem mais homens do que mulheres, beleza? No entanto, as mulheres vivem mais do que os homens. Observe que no país desenvolvido, ó, isso aqui está bem expresso aqui nessa pirâmide etária, beleza? Mas também não é tão diferente nos países subdesenvolvidos, né? Tem lá uma mortalidade geral maior, é bom lembrar. No entanto, ele mostra que as mulheres elas vivem mais do que os homens. Então, são aspectos aí que vocês podem fazer a leitura desse gráfico, né? A partir dos dados. Geralmente divide assim, ó. Divide, né? Que aqui nós temos, ó, essa divisão, né? Entre população jovem, população adulta, ó. Então, a gente pode trabalhar aqui com os jovens, né? Os jovens aqui, ó, na proporção aqui da base, né? População adulta, ó, ou seja, essa população aqui vai estar presente nesse contexto, e aqui nós temos população idosa no topo da pirâmide, beleza? Então, a gente pode dividir, ó, população idosa, população adulta, população jovem, tá? Então, são contextos aí que estão inseridos, né, nessa proporção, tá? E aí pode observar que nas pirâmides etárias, ó, de um país menos desenvolvido, aqui nós temos, ó, população jovem muito superior à população de adultos e de idosos, beleza? Só para entender aí como é que isso aqui funciona dentro da lógica da pirâmide etária. Vamos para frente? Lembrando, né, quando ocorre lá, num país como um país subdesenvolvido aqui, ó, se a base da pirâmide ela é mais larga, isso quer dizer o quê? Que esse país, o governo, o Estado, que vai gerenciar a coisa pública nesses países aqui, ó, terão um gasto muito maior com educação, por exemplo, né? Mas aqui no país desenvolvido, ó, onde tem lá, ó, a pirâmide etária mostrando a população adulta maior do que a de jovens e do que a de idosos, né? Embora ele mostre aqui que há um envelhecimento da população, tá? Se liga nesse detalhe aqui. Essa população adulta aqui, ó, esse país terá que investir pesadamente em geração de emprego e geração de renda. Então, são tipos de investimentos diferentes que a gente pode observar olhando para a pirâmide etária. Então, ela vai nos dar dados bem específicos aí de como a população se comporta e como o Estado deve investir em cada fase da pirâmide etária. Beleza? Vamos para frente? Então, ele mostra aqui também, ó, a condição, né, de que essa composição demográfica do mundo, né, ela é bem diferenciada. Então, o texto fala o seguinte, ó, em 2011, a população mundial atingiu a marca histórica de 7 bilhões de habitantes. Mas onde é que está essa grande quantidade de pessoas, né? E aí o gráfico mostra isso, né? Ele tem aqui uma tabelinha, ó, mostrando que em 2014, né, eu tinha dado a informação a vocês que o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Dados da ONU estabelecem já que o Paquistão ultrapassou o Brasil, então ele é o 6º, né, nesse contexto aqui. Mas aqui o dado de 2014 ainda mostra o Brasil como o 5º mais populoso do planeta, beleza? Então a China é o primeiro lugar, a Índia acompanhando de perto a China com uma tendência a que haja, ó, essa ultrapasse, né, a população da China aqui, ó. Então só para entender essa lógica aqui, então a tendência de acontecer isso. Os Estados Unidos é o 3º mais populoso do planeta, né? Então ele mostra aqui, ó,
322 milhões de habitantes, né, no país. A Indonésia vem em quarto lugar. E o Brasil, ele vem aqui, ó, mostrando para a gente a condição de 202 milhões de habitantes em 2014, tá? Sugiro a vocês que dêem uma entrada na internet, quando tiverem oportunidade, entre lá no site www.ibge.gov.br e lá vocês vão encontrar essa projeção da população mundial e brasileira, aliás, desculpem, população brasileira especificamente, em tempo real, tá? Você pode colocar, por exemplo, a população da Paraíba, vai mostrar lá em tempo real essa evolução. E também de Campina Grande, se for o caso, por cidade, você pode pegar lá essa condição também. Beleza? Se liguem aí para entender como é que essa evolução acontece. Então ele mostra aqui, ó, desde 500 a.C. até 2025, né? Esse crescimento exponencial da população, beleza? Então, dado aqui, ele mostra dados gráficos, né? Mas é o uso da matemática na geografia, beleza? Então, os números vão estar sempre presentes nesse contexto aí de população, tá? Se liguem aí. E aqui ele diz o seguinte, ó. De acordo com projeções do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, estima-se que em 2050 sejamos mais de 9 bilhões de seres humanos, tá? E em 2100, né, 10 bilhões. Professor, por que vai crescer mais lentamente 2050 e 2100? Eles chamam isso aqui de transição demográfica, beleza? Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Se liguem, ó. Porque ele mostra o seguinte, ó. Como é que a população está distribuída pelo planeta? Então aqui ele mostra, ó, a densidade demográfica, né? Áreas densamente povoadas, e a Europa está mostrando isso, ó. Uma densidade demográfica mais elevada. A Índia e a China, fortemente mostrado aqui também, ó, no mapa, beleza? E os chamados vazios demográficos, né? A região mais congelada aqui do norte da Rússia, olha só. O norte do Canadá também, olha só. A porção mais oeste do Brasil, né? Lembrando que nas áreas ribeirinhas, próximas aos rios, habitam mais pessoas, tá? Isso pode ser observado também na região da antiga Mesopotâmia, né? As margens do rio Tigre, rio Eufrates, com destaque aí para a Turquia, para o Irã, para o Iraque, beleza? Então são áreas aí densamente povoadas. E no caso do Brasil também, ó, nessa porção litorânea do Brasil, ó. Então, o litoral brasileiro, temos aqui uma área densamente povoada, em contraste com o interior do Brasil, onde as áreas são fracamente povoadas, beleza? Se liguem nesse detalhe, tá? Vamos para frente, beleza? Então, o que é a transição demográfica, né? São etapas, são fases, né? Dessa evolução da população mundial, beleza? Então, ele diz aqui, ó, a transição demográfica se desenvolve em fases. E ele diz o texto, ó, até o século XVIII, as taxas de natalidade e mortalidade foram elevadas. Então, se pegar lá um gráfico para mostrar isso, ó, aqui nós temos, ó, na primeira fase da transição demográfica, natalidade elevada, ó, a linha vermelha, e a mortalidade também elevada com altos e baixos, certo? Ora, havia lá um controle, ó, e aí tem a ver muito com guerras, com conflitos, está muito ligado aí a como cada população ou cada país se comportava em momentos históricos, beleza? Por isso aí tem esses altos e baixos, né? As ondas de altos e baixos, tá? Na segunda fase da transição aqui, ele mostra que nós temos ali, ó, uma mortalidade menor, beleza? Porém, ocorre lá uma natalidade maior, que aí os autores chamam isso de explosão demográfica, né? Quando a natalidade continua muito elevada e ocorre aí uma queda da taxa de mortalidade, beleza? No entanto, ele vai dizer que essa população mundial, ó, ela vai ter um crescimento também exponencial, com uma tendência ao equilíbrio, né, desse crescimento populacional, beleza? E aí, atualmente, o que é que nós temos? Muitos países estão passando pela transição demográfica e, por esse motivo, ó, nós temos aqui a estabilização, né, ou a tendência a estabilizar, ou seja, mortalidade mais baixa, porém, natalidade também mais baixa. Então, se liguem nisso, né, porque esses dados estatísticos, eles são muito utilizados em questões
E aí, como o nosso foco também é o Enem, lá para frente, né? A prova do Enem também adora trabalhar isso. Então, aluno de 8º ano, aluno de 9º ano, que estão aí nos anos finais do ensino fundamental, já tem que começar a pensar como será isso lá para frente, né? Já que serão avaliados também em relação ao Enem, e o Enem é uma forma de ingresso na universidade. Então, começa a pensar nisso, viu, aluno? Se preparem aí melhor para essa ideia, ok? Um abraço, queridos. Então, ele mostra isso, ó. Transição demográfica, né? Mostra aí o gráfico também, nas fases da transição demográfica. A primeira fase, com esses altos e baixos que eu lhe mostrei, certo? A segunda fase aqui, ó, mostra a explosão demográfica, né? Natalidade mais baixa, ou melhor, mortalidade mais baixa, natalidade mais elevada, beleza? Depois aqui, ó, na terceira fase, a tendência de recrudescimento, né? Então, aqui nós temos uma estabilização da mortalidade e a redução bem significativa da taxa de natalidade, beleza? E aí, a quarta fase aqui, ó, a tendência que a gente chama de estabilização econômica, né? Ou demográfica, pode-se dizer assim. Pode ser também que é econômica, porque a gente vai ver nas próximas aulas com vocês a ideia de que lá na frente teremos as teorias demográficas e elas vão demonstrar momentos econômicos distintos ao longo da história, beleza? Então, fica aí nosso compromisso para a nossa próxima aula trabalharmos com vocês as teorias demográficas, né? Como é que elas trabalham aí a questão da população, beleza? Nossa aula hoje fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês, né? Acessem aí as redes sociais, acessem aí o YouTube, vejam lá essas aulas aí remotas para vocês e a qualidade que estamos deixando com essas aulas, né? Beleza? Isso aqui é tudo preparado para uma melhor preparação de vocês para a vida, beleza? Grande abraço, gente, e até a próxima aula.